Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus te abençoe. E vamos junto aí na nossa leitura diária, né? Então, hoje a gente vai estar lendo o capítulo 5 e o capítulo 6 de Crônicas, né? De Primeira Crônicas. Enfim, a gente vai indo até o capítulo 9, ainda a gente vai estar vendo essas descendências ainda, ele vai estar falando bastante nome de pessoas, né? Que fizeram parte aí, digamos, agora a gente vai ver a tribo de Ruben, né? Então é uma das tribos aí que vai estar falando desde o seu primogênito, né? E vem contando aí a genealogia, né? De Ruben. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. No capítulo 5 fala bem assim: Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho. Mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho, né? Então a gente até já viu lá em Gênesis, né, quando Ruben aí ele acaba subindo no leito do pai dele e pegando uma concubina do seu pai, né? Enfim, ele perdeu o direito de filho mais velho, né? Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaias, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reais, pai de Baal, que foi o pai de Bera, a quem Tiglate-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Arroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade, né? Agora ele vem falar sobre os descendentes de Gade, né? Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde as regiões de Bazã até Salcã. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo. Os outros foram Janaai e Safate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroá, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Gesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras das pastagens de Saron. Todos esses passaram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nabodade, né? Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou,
entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram os agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram com 1.000 prisioneiros, fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio, A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã até Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Este era o chefe das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefe das famílias, mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram segundo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, e levaram as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Alá, Abor, Ará e para o rio Gozã, onde estão até hoje, Então a gente viu antes deles entrarem na terra prometida, essas tribos elas tinham ficado antes no Jordão, Então, bem provável aí que foi por aí que eles foram tirados ali dessa terra deles, E foram levados ali, para além do rio Gozã, que nem fala ali, Agora a gente vai estar olhando no capítulo 6, os descendentes de Levi, A gente viu, já antes nos outros relatos dos outros livros, e Levi, e tal, e que eles serviam ao templo do Senhor, Então dessa forma vinham os sacerdotes e também ali os que cuidavam ali dia e noite da casa do Senhor, E dá para dizer assim, Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zaraías. Zaraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimás. Aimás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi o sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Euquias. Euquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. E Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor, Então, esse Jeozadak, ele é bem provável que ele ficou lá na Babilônia, Dá para a gente entender desta forma. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas, alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeatari. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Elisafe, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Eucana, Amazia, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão,
pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abiás, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uza. Pai de Simei, pai de Agais, que foi o pai de Asaías. Agora ele vem falando dos músicos, né? Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos, entre os coatitas: o músico Remá, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jerohão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, né? Eucana aí fala várias vezes o nome, né? Filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tate, filho de Assir, filho de Elisafe, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, né? Esses também ministravam como músicos, né? À direita de Rema ficava seu parente Asaf, filho de Beraquias, filho de Simei, filho de Micael, filho de Baazias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adazias, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, né? Ele vem tratando dos levitas, né? Entre os Meraritas, à esquerda de Rema, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi e filho de Merari, filho de Levi, né? Então ele vem falando dos levitas, né? Filho de Levi, né? Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar, do holocaustos, das ofertas no altar, de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado, né? Então, Arão aí que ficou com esta parte aí, né? Estes foram os descendentes de Arão, seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abissua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraias, pai de Mariote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, e pai de Zadok, pai de Aimás, né? Agora ele vem falando das cidades dos levitas. Estas foram as cidades das regiões dadas aos levitas para nelas habitarem, entre os descendentes de Arão. O clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefone. Assim os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, Elibna, Jatir, Estemoá, Elim, Debir, Azã, Jutã e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteados 13 cidades das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados
12 cidades das tribos de Ruben e de Gade e de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens. As cidades anteriores mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gézer, Jacomeão, Betearon, Aijalon e Gate-Rimon, com suas pastagens, né? E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: no clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas pastagens. Nas tribos de Zacar, Quedes de Barete, Ramote e Anem, com suas pastagens. Na tribo de Aser, Masal, Abdidom, Ucoque e Reob, com suas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas pastagens. E estas foram as cidades que outros meraritas receberam, na tribo de Zebulon, Remimono e Tabor, com suas pastagens. Na tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto de Jazã, Quedemote e Mafaate, com suas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Manaim, Esbron e Jazar, com suas pastagens, né? Então aí foi dividido aí por sorteio para as tribos aí que a gente viu aí e foi entregue para os levitas, né? Que nem a gente viu o contexto aí, né? Enfim, era essa a leitura de hoje, né? Bastante números, bastante pessoas e cidades, né? Mas vamos estando lendo aí com calma, com carinho, né? E dando uma olhada aí nessas questões aí, nessas descendências e dessas divisões de cidades e terras aí, né? Enfim, um grande abraço a todos aí. Vamos junto aí, continuamos aí as nossas leituras nos próximos capítulos. Um grande abraço e até mais.